Quem acompanha o canal, principalmente lá no Twitter, sabe que a gente tá montando um 7950X 3D, já tem um tempo, desde dezembro mais ou menos, para competir com um também recente 14900KF aqui no canal em futuros comparativos de otimização de jogos. Entretanto, vocês não estão sabendo das questões de montagem, vocês não estão sabendo da minha experiência com a plataforma, vocês não estão sabendo o que eu achei da Aorus Elite AX, Expo, funcionalidade de memória, como que eu fiz para fazer uma otimização, quais são as temperaturas, quais são os problemas em relação ao Intel 14900KF que eu tenho aqui, e eu já vou comentar um pouco sobre isso no vídeo de hoje, mas claro, só depois do recado dos nossos patrocinadores. Windows 11 original e completo no seu PC em 3 passos. 1. Dividimall.com, compra o Windows 10 com o cupom PCF25 para você ganhar 25% de desconto, ele vai sair por R$ 86. 2. Você vai no seu sistema, coloca a ativação, joga a chave que você vai receber por e-mail e ativa o Windows, agora ele é original. Passo 3. Agora que ele é original, você consegue atualizá-lo para o Windows 11 também original gratuitamente. E eu vou te dar mais uma dica de graça. Com o mesmo cupom PCF25, 25% de desconto para ter o Microsoft Office 365. E aí, meu amigo, o seu Windows vai estar completaço. Cara, eu acho que ninguém duvida que o Ryzen 7950X 3D é um excelente processador, principalmente para quem quer jogar, cara. Mas mesmo para quem não quer jogar, para criadores de conteúdo como eu, é uma opção excelente, não apenas pela sua performance, que é muito semelhante a um 13900K e não a 14900KF, mas também pela sua temperatura final de operação em cargas de trabalho não tão intensas o tempo todo, como um Cinebench R23, mas por exemplo um DaVinci Resolve, que é o que eu uso aqui, mas também porque é um processador multifacetado que serve tanto para você fazer testes em games, quanto para jogar, como também para fazer qualquer workload muito rápido, sem gastar muita energia. No fim das contas, é uma opção que te entrega uma plataforma que dura muitos anos ainda, mas oferece um suporte excelente que não parece ser de uma plataforma que acabou de começar. A Aorus Elite AX que eu comprei aqui foi escolhida justamente porque ela oferece um VRM maravilhoso, e eu tô falando de um VRM realmente com muitas fases, com uma das menores temperaturas entre as testadas num comparativo do Hardware Unboxed. Para paraenses como eu, cara, a temperatura é fundamental, nem que sejam 2 graus de diferença, eu já faria questão, mas não estamos falando só disso, estamos falando de uma temperatura muito menor. Ainda tem alguns benefícios que eu sequer tinha verificado antes. A presilha, por exemplo, da placa de vídeo dessa placa-mãe, cara, é fantástica. Ela tem uma orelha muito maior que permite que quando você vai acoplar a placa de vídeo seja mais fácil, assim como desacoplar, você vai ter uma sensibilidade melhor na hora de fazer isso. Então, quando a gente trabalha como aqui, trocando muitas vezes de GPU, isso faz toda a diferença, cara. Principalmente porque as chances de quebrar, elas são reais. Eu já tive casos de placa de vídeo que quando eu fiz a troca, elas acabaram quebrando. E aí, cara, porra, pra mim, isso é fundamental. Já me deu uma tranquilidade. Além disso, isso acontece também nos SSDs. Os SSDs, eu uso aqui numa máquina 4 SSDs NVMe, cara. Todos eles têm uma presilhazinha que faz com que você não precise daquele maledeto parafuso, que eu não sei quem foi o cara que inventou esse padrão com aquele parafuso minúsculo, você precisa de uma chave de fenda basicamente só para ele, e que segurar ele lá sem ele cair e acertar ele no buraco, mano, mesmo você tendo uma chave de fenda que esteja imantada, né, você não consegue, você precisa ter muita estabilidade para colocar ele parafuso, é um inferno. Então imagina instalar 4 NVMe's nisso aqui, sem essa tecnologia seria um desperdício de tempo e de paciência. Mas o que realmente me fez escolher essa placa-mãe pelo preço foram as 4 entradas frontais de USB 3.2. Normalmente, gente, para muitas pessoas, os caras dizem, cara, por que eu vou precisar de 4 USB na frente, bicho? A grande maioria dos gabinetes tem 2, eu não sei por que você precisaria de 4. Cara, é assim, para criador de conteúdo isso é fundamental. Eu não sei vocês, mas eu aqui, quando eu crio conteúdo, eu tenho a câmera, que está gravando num SSD, USB 3.2, USB-C, o gravador de áudio, que está aqui do meu lado, está gravando num cartão SD, que vai para o computador através de um adaptador USB 3.2 também. E ainda tem alguns backups, ainda tem algumas animações, ainda tem algumas outras coisas, alguns vídeos, alguns takes, algumas coisas que ficam em outros HDs, alguns backups que eu preciso estar usando também num outro USB. E aí, vamos dizer assim, beleza, estou usando 2, no máximo 3,
3 entradas ali, mas o meu teclado, meu é um Logitech G915, e o meu mouse são sem fio, e estou usando ele absolutamente normal. Imagina que eles descarreguem, eu tenho que plugar o fio. Toda vez que ter que ir lá atrás plugar isso, é um inferno. Além disso, digamos que se eu não tivesse 4 entradas, eu tivesse só 2, ter que toda vez tirar da câmera e colocar lá atrás também seria um inferno. Fora que, gente, para mim que tem a vida corrida, isso conta, esse tempozinho assim e essa perda de paciência com essas coisas, isso conta. Então, eu faço questão realmente de ter 4 entradas USB na frente e poucas placas-mãe hoje oferecem isso, ainda mais nessa margem de preço. Então, essa Aorus Elite AX ofereceu isso, a Z790 ASRock Steel Legends também ofereceu isso, que é a que está no 14.900KF. Por conta disso, elas foram escolhidas aqui pelo canal e estarem custando ali entre R$2.000 e R$2.500, coisa assim nesse sentido. Mesmo sem atualizar a BIOS nessa Aorus Elite AX, eu consegui fazer o XMP rodar normalmente. Não tem Expo nessa minha G-Skill, até pensei que tivesse, não tem, cara, mas enfim. Funcionou com o XMP, 6.000 megatransfers por segundo, consegui colocar o FSLK em 2133, consegui fazer funcionar com redução de latência, tudo funcionando perfeitamente, até dei uma reduzida em alguns timings e também funcionou sem aumento de tensão, sem nenhum tipo de problema. O FSLK lá, a tensão do VSOC, tá funcionando em 1.25, super tranquilo, super de boa, tá rodando super bem, tá cuspindo FPS sem problema nenhum. Depois que eu atualizei a BIOS, eu até consegui uma melhora nesse aspecto. Eu ainda consegui dar uma redução melhor ainda na latência, tanto no AIDA quanto internamente, quanto nos times. Eu ainda tenho um problema com relação ao tempo de boot. O tempo de boot, pessoal, ele não é somente demorado no Windows, né, digamos assim, na tela do Windows, mas também antes disso. Isso muito provavelmente é por conta dos testes de todos os parâmetros, de todos os componentes. Isso demora um pouco, isso deve ser uma opção da AMD para dar mais segurança, não tenho certeza, mas eles demoram. Só que assim, o demorar, gente, ele é mais demorado que o Intel concorrente. Então, se eu pegar a Z790 aqui com 14.900KF, eles vão dar um boot mais rápido, mas eles vão rodar ali em 25 segundos. Já no Ryzen, vai rodar em 40 segundos. Então, no fim das contas, cara, assim, não é que demore, não é que seja um negócio que você liga e fica lá. Não, não é isso. É que o Intel, que cobra o mesmo preço, ele é mais rápido nesse sentido. Ele praticamente pisca no BIOS Post, mas ele demora basicamente o mesmo tempo na hora que o Windows realmente está entrando. Agora tem um detalhe, gente. Eu tive alguns problemas específicos com relação à minha performance no Ryzen dentro do Windows. Eu vou relatar para vocês, mas eu vou logo dizendo, eles não são categóricos. Em que sentido? Eu não tenho 100% de certeza se são causados pelo Ryzen ou pela plataforma X670. E digo isso porque, primeiro, o Windows que eu estou usando, ele veio do 13.900K. Como eu era o meu sistema de trabalho e meu sistema de edição de vídeos, eu tinha que continuar mantendo. Não dava para formatar e abrir mão de tudo que eu tinha já configurado. Com o sistema do jeito que estava sendo usado em Intel, com uma placa-mãe Asus, eu usei o 7950X3D numa placa-mãe Aorus e eu imagino que isso vá trazer algumas incompatibilidades. Uma das incompatibilidades que eu verifiquei foi com o Wi-Fi. Toda vez que eu estou usando Wi-Fi, vez ou outra, ele some. Ele simplesmente finge que não está mais lá. E aí depois ele volta, com a maior cara dura e dane-se. Eu ainda não pude testar um sistema operacional limpo para saber se isso necessariamente acontece por conta do Windows ou por conta da plataforma AMD5 ou se é algo relacionado a BIOS especificamente ou à placa-mãe. Além disso, eu tenho problemas extremamente peculiares, como por exemplo, abrir o Windows Explorer e ele demorar um tempo. Como se estivesse demorando para quicar algum HD ou algum SSD diante de algum controlador dentro do processador, ou até mesmo no chipset. E aí, essa demora não é normal. Só que aí, por curiosidade, fui verificar a saúde do SSD que eu instalei o sistema operacional e que o sistema operacional já estava instalado há muito tempo. E realmente, o SSD não está em 100%, pelo contrário, ele já está com uma saúde comprometida, e eu imagino, inclusive, que pode ser isso. Antes mesmo de eu instalar um sistema operacional limpo, eu vou pegar um outro SSD, também PCI Express 4.0, 7.200 MB por segundo, clonar esse sistema operacional para ele, clonar estritamente mesmo. Tudo que tem num vai ser clonado para o outro e trocar o SSD, colocar um SSD com saldo de 100% e verificar se esses problemas continuam. Em se continuando, eu vou pegar o sistema que eu estou instalando no 14.900KF, que é absolutamente limpo. Esse sistema do 14.900KF não é para edição, ele é simplesmente para teste de games mesmo, e vou clonar ele
pro Ryzen. No momento que eu fizer essa clonagem, aí eu vou verificar. Se o Wi-Fi continuar tendo problema, aí realmente eu isolei o problema, eu isolei a situação, e aí eu posso concluir e vou trazer um comentário fixado aqui no vídeo no futuro se eu descobrir isso, e também vou comentar com o pessoal lá no Twitter. Então, para quem não me acompanha no Twitter, já vai me acompanhando. O que eu posso dizer para vocês sobre esse processador e a sua funcionalidade é que, primeiro, em idle, as temperaturas deles são mais altas do que a do 14900KF em idle, em tempo ocioso, né? Em momentos que ele está absolutamente não fazendo nada. Por quê? A forma como funciona os CCDs em chiplets, né? Dois processadores lá dentro, um I/O die e um cache 3D em cima de um dos processadores, faz com que esse funcionamento de tudo isso ao mesmo tempo ligado gere mais calor. Diferentemente de um processador monolítico que nem tudo está ligado, está só o que você realmente está precisando, aí você consegue temperaturas menores. A título comparativo, nós estamos falando de um 14900KF a 39 graus em idle e um Ryzen 7950X3D em 50 graus em idle. O problema disso, gente, não é necessariamente nem consumo energético. O problema é ruído. A depender de como o sistema de vocês funcione, se as fãs de vocês não têm 0 RPM, se o mínimo de 25, 30% deles lá faz com que ela já seja ruidosa, e o quão que dá o kick dela para realmente ligar como se tivesse uma carga alta, que é, por exemplo, ligar em 60 graus. Às vezes você abre 2, 3 abas, ele já vai para 60 graus porque ele estava ali em 50 graus em idle, e aí ele já dá o kick. Então, isso tudo pode se transformar em ruído. Quando eu estava com fãs Noctua aqui, esse ruído incomodava. Agora que eu mudei para as fãs da Site Crazy Flex 620, que são bem mais silenciosas e tem 0 RPM, aí pronto, ficou tranquilo, mas é algo que eu acho importante de vocês saberem. Então, a gente está com um processador que roda super bem, principalmente em Gaming Mode, né, que aí torna o 7950X3D num 7800X3D, faz com que você use apenas o CCD do cache 3D, isso faz ele cuspir mais FPS, funcionar com mais tranquilidade, funcionar com uma temperatura melhor, e aí ainda rende mais, né, cara? Então, assim, isso tudo a gente faz pelo Ryzen Master, tá, pessoal? Eu cheguei a testar o Eco Mode, funcionou, deu uma reduzida na temperatura, uma reduzida no consumo, mas eu ainda não testei o PBO com menos 30, menos 20, menos 10, nem nada disso, mas ainda vou fazer essas verificações. O que eu posso dizer para vocês é que hoje, entre os dois, apesar dos defeitos que o Ryzen tem, apesar dos defeitos que o Intel 14900KF também tem, o que eu optaria se eu tivesse que escolher entre um dos dois hoje, seria com certeza no Ryzen 7950X3D. É uma opção mais econômica, é uma opção que vai durar mais tempo, porque o AM5 ainda está no começo, não te dá aquela percepção de ser uma plataforma inicial, não te dá um consumo absurdo para você ter a melhor performance, ele entrega também excelente performance em games e em workloads, mesmo com 6.000 MHz em vez de 7.200 como aqui no Intel. Então, é uma opção que é a que hoje eu faria, mas não sem considerar que ela tem os seus defeitos, ela tem os seus problemas e ainda tem o que melhorar, mas eu imagino que há muito mais potencial no Ryzen com a M5 do que, pelo amor de Deus, em LGA 1700, tá bom, pessoal? Isso é o que a gente tem por enquanto. No futuro, a gente vai trazer mais comparativos, a gente deve colocar esses dois processadores comparados aqui. Teve uma ideia de um colega lá no Twitter, que ele falou pra gente testar os dois usando Ray Tracing com a mesma placa de vídeo, como que cada um se comporta quando a gente liga o Ray Tracing em comparação a somente a rasterização. Isso eu achei interessante, vai ser um comparativo que a gente deve estar fazendo em breve, tá bom, pessoal? Portanto, se inscrevam no canal, não se esqueçam de deixar o like. Lembrem também de comentar aí qual foi a opção que vocês fizeram. Vocês estão ainda vinculados mais a Intel, mais a Ryzen? Vocês estão propensos a pegar o que aí mais pra frente, tá bom, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo.